Como você pode ver, a DC não para, e essa semana tivemos uma bomba relacionada ao filme da Liga da Justiça. Já havia rumores nos bastidores de diversas tretas que ocorreram durante as filmagens, então se ajeita que a gente vai ver tudo isso agora. Fala galera, aqui é o Alice e você tá no universo DCU. E galera, mais uma treta essa semana, dessa vez relacionada ao Ray Fisher, o ator que interpreta o Cyborg, e o diretor Joss Whedon. Pra você que não sabe, o Joss Whedon, diretor de Vingadores, ele entrou no lugar do Zack Snyder pra finalizar o filme da Liga da Justiça, que já tava na pós-produção, vai lembrar isso. O Zack Snyder já tinha finalizado as filmagens no final de 2016. Foi informado que o Joss Whedon chegou com 80 páginas de roteiro novas, cada página equivalente a 1 minuto de filme. Então vocês fazem as contas aí para saber quanto de refilmagem tem. Nem tudo foi utilizado, mas grande parte disso foi. E com isso veio toda aquela onda de refilmagens que a gente viu, como o bigode do Henry Cavill, o Batman, o Whindersson Nunes, piadista, Cyborg falando buia no final do filme, o Flash que tem medo de lutar, e o Flash caindo nos peitos da Mulher Maravilha. Inclusive essa daí a gente vai falar mais pra frente, vocês vão saber por quê. Enfim, foi uma loucura essas regravações. E o boato sempre foi que o Joss Whedon ele era uma pessoa muito difícil de se trabalhar no set. Enquanto o Zack Snyder não vemos nenhuma pessoa que trabalhou com ele falar mal. Todo mundo adora o cara, diz que ele é super simpático, engraçado e deixa todos os atores darem suas ideias para cenas, do que eles interpretaram e entendem dos personagens. O que é muito legal, porque integra a equipe toda, não é só aquele negócio, filma aqui e deu, vai embora. Agora vamos pro que aconteceu, que foi os tweets do Ray Fisher. A Liga da Justiça do Zack Snyder foi anunciada, o Snyder Cut. Então entenda que os contratos, chamados NDAs nos Estados Unidos, do antigo filme, eles caíram para dar lugar aos novos contratos que são do filme que vai sair em 2021, certo? Então parece que os atores agora estão tendo permissão para se manifestar, pois nada mais tem pedido eles. Então dia 29 de junho, o Ray Fisher publicou um vídeo no seu Twitter que era um trecho da Comic Con de 2017, quando a Liga estava no palco divulgando o filme, e perguntaram para ele sobre as refilmagens. Yeah, I mean, Joss is a great guy, and Zack picked a good person to come in and clean up and finish up for him. Still got some more time. What's your name and question? Hello, how's it going, guys? No vídeo, o Ray Fisher diz, abre aspas, Joss é um cara legal, e Zack pegou uma boa pessoa para limpar e finalizar por ele. Galera, o que a gente pode analisar dessa frase? Primeiro, olha a cara do Ray Fisher e do Jason Momoa quando ele diz isso. É uma cara de tristeza, de desconforto, dá pra notar isso de cara. Eu notei isso na época, achei estranho, mas deixei passar. Segundo, o Zack Snyder não chamou o Joss Whedon. Eu acho que o Zack Snyder nem sabia quem iria entrar no lugar dele, eles nem são amigos. E pra completar, é óbvio, eles têm visões completamente diferentes. Isso é claro, estilos totalmente distintos. Dito isso, o Ray comentou o seguinte quando ele postou o vídeo, abre aspas novamente. Gostaria de tirar um momento para retirar fortemente cada pedaço dessa declaração. O que já confirma que ele fez aquelas declarações porque estava no contrato de marketing do filme e para deixar todo mundo calmo e apoiar o filme que já estava com diversos problemas de produção. Lembrando que esse era o primeiro filme do Ray Fisher como ator de cinema, em um filme grande. Ele já tinha feito uma ponta em Batman vs Superman, onde mostra a transformação do Cyborg, mas esse seria o primeiro papel com relevância, ele seria praticamente o protagonista, o coração do filme, como disse o Snyder. E tanto o Whedon quanto o Jeff Jones e o John Berg cortaram ele praticamente de todo o filme. O Cyborg virou um personagem secundário, e sabemos que ele teria um grande backstory, mostrando sua origem, etc. Agora, dia 1º de julho de 2020, a bomba estourou. Joss Whedon virou trending topics no Twitter, porque o Ray Fisher fez uma declaração que já se especulava, diversos jornalistas já especulavam isso, mas eles não iam sair colocando a boca no trombone, não iam sair falando, precisou de alguém famoso e diretamente ligado ao filme para soltar isso. O Ray Fisher tweetou o seguinte, abre aspas, o tratamento de Joss Whedon no elenco e na equipe da Liga da Justiça foi grosseiro, abusivo, pouco profissional e completamente inaceitável. Ele foi permitido de várias maneiras por Geoff Johns e John Berg. Responsabilidade é maior que entretenimento. Para você entender melhor essa situação,
Sabe aquela cena da Mulher Maravilha onde o Flash cai por cima dela? Então, a Gal Gadot se recusou a fazer aquela cena. Inclusive, quando essa cena foi gravada com a dublê dela, a Gal Gadot nem estava no set. Ela só ficou sabendo que essa cena ia pro filme quando ela viu o filme de fato. Inclusive, vários repórteres, como Grace Randolph, que ao contrário do que muitos dizem, ela tem diversas fontes dentro da Warner. Ela não só relatou essa história, que eu vou falar pra vocês agora, mas mais gente dentro da indústria já relatou. O fotógrafo Jason Laboy, que já fez diversas fotografias da cultura pop, também informou esse acontecimento. Que o Joss Whedon, ele trancou a dublê da Mulher Maravilha dentro do trailer e disse que ia acabar com a carreira dela se ela não gravasse essa cena. Ele ameaçou acabar com a carreira dela. Vocês têm noção disso? Por causa de uma cena totalmente desnecessária, que é uma reciclagem da cena que a gente viu em Vingadores Era de Ultron, onde o Banner cai em cima da Scarlett Johansson. No momento que eu tô editando esse vídeo, a atriz Karen Bryson, que interpreta a mãe do Cyborg no filme da Liga da Justiça, ela apoiou as declarações do Ray Fisher sobre o Joss Whedon, comentando: esses caras, isso, claramente dando apoio à publicação do Ray Fisher. Não só isso, mas a dublê da Gal Gadot também comentou na publicação do Ray Fisher, só que dessa vez no Instagram, comentando, apoiando a declaração dele. Lembrando que o David Ayer também falou do Geoff Johns, disse que ele estragou a linha do tempo dele e do Zack Snyder, porque pra vocês que não se lembram, no Esquadrão Suicida, David Ayer é o diretor do Esquadrão Suicida. No filme do Esquadrão Suicida, no roteiro original, o Joker, o Coringa, é mandado pro Asilo Arkham pelo Batman após matar o Robin, certo? E nas introduções dos personagens, quando vai aparecer a Arlequina, aparece uma legenda escrito cúmplice da morte do Robin. Aquilo foi adicionado pelo Geoff Johns. Porque não faz sentido se vocês forem pensar. A Arlequina, ela foi pro Asilo Arkham cuidar do Coringa. Ela não era a Arlequina ainda, era a doutora Harley Quinn. Mas o Coringa foi enviado pro Asilo Arkham por ter matado o Robin. Como é que a Arlequina teria matado antes de se tornar a Arlequina? Não faz nenhum sentido. Na minha opinião, isso é inaceitável. Mas o que eu tenho certeza é que trazer o Joss Whedon e tirar o Snyder foi o maior arrependimento de todos da Warner. Porque não tem dor de cabeça maior do que o que esse cara fez com esse filme. E eu acho até bom que isso aconteça para mostrar que eles têm que respeitar a visão criativa dos diretores e controlar mais como essas pessoas agem no set. Foi muito corajoso o que o Ray Fisher disse para vir a público se arriscando contra um dos grandes da indústria, mostrar isso para nós. O John Begg se pronunciou. Ele disse que ele não foi não profissional, que ele lembra apenas que o Ray ficou chateado de ter que dizer no fim do filme "Booyah". E só. Uma desculpa esfarrapada para uma acusação dessas. Mas isso é para nós vermos quanta besteira fizeram com esse filme. Quanta sacanagem, não só com o Snyder, mas com todo o elenco e equipe da Liga da Justiça. Vamos ficar no aguardo dos próximos capítulos. Lembrando que agora em agosto tem o DC Fandom. A gente aqui do canal vai cobrir tudo. Quando sair os trailers eu vou reagir e aí depois trazer uma análise completa para vocês. Tô muito ansioso. Então é isso, galera. A gente não tem muito mais o que comentar, mas fiquem ligados que semana que vem tem um vídeo de rumores, onde eu vou trazer um compilado de todos os rumores aqui e explicar todos os pontos, que tem muita coisa bacana pra vocês. Então valeu, fica com Deus e tchau.